Olá pessoal, tudo bom? Estamos dando início à Semana de Oração Jovem. Acredito que estamos agora, todos estão acordando, porque já é 3 horas da manhã para vocês, mas para mim ainda está com sol. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui presente nesse momento. Saiba que é um privilégio para nós jovens adventistas da igreja do IP em Rubim receber todos vocês que fazem parte de uma só família. Em meio ao mundo que estamos vivendo, dessa pandemia, onde que nós estamos de uma certa forma presos a algo, presos a não podermos estarmos fisicamente juntos, Deus ele dá sabedoria ao homem para, em meio à tecnologia, nós estarmos próximos. Mas eu queria começar essa vigília jovem meditando com vocês. Mas antes de começar a meditar, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês refletir. Quem de vocês já se sentiram perdidos no mundo? Ou será que tem algum de nós que ainda estamos sentindo nesse momento perdidos? Eu confesso para vocês que vou contar uma pequena história. A primeira vez que eu fui em Belo Horizonte, para mim era tudo muito diferente, né? Você é Rubim, uma cidade pequena, onde que nós sabemos onde fica, quem mora em tal lugar. Eu fui passar um final de semana, saindo da casa de meus irmãos, eu fui passar o final de semana na casa de uma amiga minha. Ela saiu para trabalhar, como para cumprir a rotina dela, só que chegou num certo horário, ela me liga e pede para que eu vá até o serviço dela para levar um lanche para ela, porque ela está com fome. Só para variar, ela é personal, né? Então, muito esforço. E eu fui, mas a primeira vez que eu estava indo na casa dela, eu não tinha ido no trabalho dela ainda. Ela falou assim comigo: Sol, eu vou te ligar e você só vai desligar o telefone na hora que você falar assim, ó, cheguei na porta do seu trabalho. Saí da casa dela, olhei para os 4 cantos e falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Em Belo Horizonte, apesar de que era perto, eu não precisaria pegar condução, mas mesmo assim. Mas aconteceu que ela foi me dando as coordenadas por telefone. Então eu cheguei ao trabalho dela, graças a Deus, em paz. Mas naquele momento eu me senti perdida numa localidade onde que eu não conhecia. Mas por que eu disse isso para vocês? Existe uma passagem, dentre muitas na Bíblia, onde que Cristo nos relata que a maior alegria que existe no céu é quando um pecador se arrepende do seu pecado. Então eu queria meditar com vocês agora, na passagem que a gente vai meditar em Lucas 15, no verso 6. Eu queria que quem puder acompanhar, quem tiver com a Bíblia puder abrir sim, mas não, só acompanhe comigo. Lucas 15, versículo 6. Mas antes de abrir a palavra de Deus, vamos fazer uma pequena oração? Oremos. Grandioso Deus, amado Pai, graças te damos por esse momento que estamos vivendo aqui agora, Senhor. Nós entregamos essa vigília nas tuas mãos e nesse momento iremos abrir a tua palavra para meditarmos um pouco mais das grandes sabedorias que o Senhor tem, Senhor, para nos transmitir. Perdoe nossos erros e pecados, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 15, verso 6, diz o seguinte: e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Nós vamos pararmos agora nessa palavra, que ela é pequenininha, mas tem um significado extraordinário. A palavra de Deus diz: alegrai-vos comigo. O que Cristo quer dizer com isso? Se você for hoje no dicionário, você vai ver que alegria significa bem-estar, satisfação, regozijo, né? Então, é momentos onde que nós encontramos um sentimento onde que nos traz satisfação. Aí você se pergunta, então aqui, Sol, você está dizendo que nesse momento, nessa parábola, aqui onde que Cristo estava contando a história, está querendo dizer que um pastor se alegrou porque ele encontrou a sua ovelha perdida. É da mesma forma que acontece. Quando nós considerarmos ovelha e Cristo nosso pastor, quando ele
nos encontra e nós possamos viver agora a liberdade que nós só encontramos a partir do momento que nós o conhecemos. Eu não sei se vocês lembram da história de uns jovens que eles, no momento eu não me recordo da cidade, do país, mas eles se perderam numa gruta. E nesse momento que eles se perderam nessa gruta, era um momento onde que naquele local havia muita chuva. Então a gruta ela foi se enchendo de água. Foi onde que um mergulhador veio por ver o sofrimento daquelas crianças. Ele entrou naquele ambiente, só que ele estava levando oxigênio para aqueles garotos não perderem a vida por falta de oxigênio. Só que aconteceu que esse mergulhador perde a vida tentando salvar aqueles meninos. Nesse instante, quando aconteceu a morte desse mergulhador, os telejornais eles não paravam de noticiarem essa tragédia. Só que vieram pessoas de todos os lugares para ajudar aqueles meninos. Por fim, eles conseguiram ser resgatados daquele ambiente, daquela gruta. Agora imagina a tensão do pai, da família, de cada garoto daquele, que se encontraram perdidos em meio a um ambiente onde que eu acredito que eles não acreditavam totalmente que eles conseguiriam ser libertos dali. Mas por fim, nós vivemos no mundo, hoje, atualmente no mundo, onde que de uma certa forma estamos presos porque estamos à mercê de uma situação crítica. Mas eu queria fazer um convite para vocês, irmãos, para que nós possamos quebrar essa barreira que nos afasta do nosso semelhante. Nós precisamos fazer com que a palavra do Senhor Jesus chegue para aquelas pessoas que estão se sentindo perdidas. Mas para que a palavra do Senhor Jesus chegue até elas, nós precisamos estar revertidos com o poder do Espírito Santo. Nós precisamos viver a palavra de Deus, o Evangelho. Então eu convido para você, irmão, que cada um de você que está nos ouvindo nesse momento, vamos parar e perceber a importância que eu e que você temos no chamado a viver o reino do Senhor Jesus até que Ele volte aqui nessa terra. Então que nós possamos ir em busca daquela ovelha perdida, que nós possamos ser esses pastores, onde que Deus nos leve para resgatar essas ovelhas que se encontram perdidas e que nós possamos buscar a cada dia o encontro com o Senhor Jesus. Porque em João 3, o versículo 16 e o 17, eu queria que vocês parassem e meditassem nessas belas palavras, quiçá as mais lindas que tem na palavra de Cristo, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. Então vamos lá? Tudo por ele? Então vamos dedicar tempo, talento e fazer de nosso templo a morada do Espírito Santo. Amém? Então, para finalizarmos, vamos fazer uma pequena oração? Fechamos nossos olhos, oremos. Grandioso Deus, Altíssimo Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor veio aqui nesse mundo morrer para todos nós, Senhor, para que nós possamos ter a salvação em nossas mãos. Então, que nós possamos dedicar nossa vida por completo a Ti. Nos entregamos nas Tuas mãos. Perdoe nossos erros e pecados cometidos até aqui. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.